o livro de Levítico. Levítico é um livro complexo, porque o livro do Levítico é um emaranhado de códigos e de senhas espirituais. Por isso, eu creio que um dos motivos primordiais é que Levítico não seja tão lido, tão requerido por ser complexo. Mas também existe a questão de alguns pregadores dizer que a lei está abolida, que a lei não vale mais, né? Talvez você já ouviu isso também. E eu gostaria de fazer uma pequena correção de que não existe nada na palavra de Deus, exatamente nada, que esteja ultrapassado. A Bíblia é um livro moderno, é um livro atual. Tudo na Bíblia serve para o homem. Tudo. Não existe nada que não sirva. Então nós vamos ler Levítico capítulo 1, versículo 1 só. 1 de Levítico. Ok. Levítico 1 diz assim: Vaikra Hashem al Moshe Avinu al tonet mishcha ve vayomer. Traduziu, irmão? Já traduziu para eles? Vaikra Hashem al Moshe Avinu al tonet mishcha ve vayomer. E chamou o Eterno, o Santo, o Bendito, o Clemente, o Misericordioso, o Imutável, o que era, o que é e o que sempre há de ser, aleluia. E chamou o Senhor a Moisés na porta da tenda da congregação e lhe disse: Uau! Feche os seus olhos, por favor. Bendito és tu, eterno nosso Deus, Rei de todo o universo. Sua palavra dura para sempre. Bendito seja o seu nome e o seu reino jamais terá fim. Fale conosco nesta manhã de forma clara, concisa, poderosa, objetiva. Exorta, ensina e edifica. Fala não o que nós queremos ouvir, mas fala o que nós precisamos ouvir. Que ninguém saia daqui disperso, da mesma forma que entrou, mas que saímos daqui diferentes, melhores. Por isso, abre o nosso coração para entender o que o Senhor tem a nos dizer. Em nome de Yeshua, o nosso Mashiach, para a sua honra e para a sua glória. Amém. Amém. Olhe para mim, por favor. O livro de Levítico não deve ser dispensado de nossas leituras, porque este livro é o livro mais citado em todo o Novo Testamento. Nenhum outro livro da Bíblia Sagrada tem mais textos inseridos no Novo Testamento do que o livro de Levítico. O livro de Levítico é um recorde de inserções dentro do Novo Testamento. Mais de 180 inserções. Nenhum outro livro é igual. Também no livro de Levítico nós podemos entender a base da fé cristã. Palavras-chave para o cristianismo existir estão citadas mais no livro de Levítico do que em qualquer outro livro. Palavras, por exemplo, como sacrifício. Sacrifício é uma palavra extremamente importante para cristãos. Muito bem, a palavra sacrifício aparece no livro de Levítico 89 vezes. Outra palavra muito importante para cristãos, a palavra sangue. Sangue não aparece em nenhum outro livro da Bíblia mais do que no livro de Levítico. Mais de 90 vezes. A palavra sacrifício, a palavra sangue, são palavras extremamente importantes para a fé cristã. Em nenhum outro livro aparece mais do que no de Levítico. O livro de Levítico é o livro mais citado, mais falado por Jesus de Nazaré. Mais de 70 vezes no Novo Testamento, só Jesus cita o livro de Levítico. O livro de Levítico é o complexo, é o códice, é o conjunto de senhas de todo o caminhar entre a criatura e o Criador.
O livro de Levítico é o livro relacionado às leis sacerdotais, por isso o nome Levítico, porque originalmente o seu nome é Vaikra. Vaikra quer dizer chamou, porque é a primeira palavra do livro. Assim como Êxodo não se chama Êxodo, se chama Shemot. Shemot quer dizer nomes. Assim como Gênesis não se chama Gênesis originalmente, mas se chama Bereshit. Bereshit quer dizer no princípio. Assim como Deuteronômio não se chama Deuteronômio, mas se chama Devarim. Devarim quer dizer palavras, porque a primeira frase do texto do Deuteronômio são estas as palavras de Moisés, servo do Deus Altíssimo. O livro de Levítico é a parte mais complexa da lei. A lei que algumas pessoas pensam que são 10. Os mandamentos que as pessoas imaginam que são apenas 10. Mas que não são 10. São 613. Exatamente o número de ossos e nervos que compõem o corpo humano. E como pode alguém conseguir assimilar, entender, guardar, seguir, respeitar 613 mandamentos? O maior rabino que este mundo já viu, você sabe de quem eu estou falando? Jesus de Nazaré. Resumiu 613 mandamentos. Ele conseguiu sintetizar 613 instruções em 2. As instruções de dentro e as instruções de fora. Você nunca ouviu isso que eu estou dizendo, não é? As instruções de dentro e as instruções de fora. As instruções de fora, ele usa um versículo do Levítico. As instruções de fora, ele diz assim: ama. Isso é difícil. Isso é um grande desafio. Isso é great challenge. É um grande desafio. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Ele resume centenas de mandamentos em um grande desafio. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Esses são os mandamentos de fora. Os mandamentos de fora, quando Deus dá a Israel, Deus dá esses mandamentos para que o povo aprenda a se respeitar, a viver melhor. São mandamentos com princípios. Por exemplo, um princípio que eu vou citar 2 princípios dos mandamentos de fora, porque não é isso que eu quero falar dos mandamentos de dentro. Mas só para a gente entender um pouco, nós vamos falar assim: os mandamentos de fora são sintetizados por Jesus em um mandamento. E esse mandamento tem princípios que compõem toda a estrutura de regras e de leis. Eu vou citar 2 princípios. O primeiro princípio, o princípio da mistura. Desde a antiguidade, não é coisa do apóstolo Paulo, como os cristãos costumam citar, mas é coisa de Deus. Há 3.500 anos, Deus sempre condenou toda e qualquer tipo de mistura. Mistura é traduzido também por sincretismo. Sincretismo é mistura. Isso quer dizer que não se pode misturar algumas coisas segundo a palavra de Deus. Não se pode misturar animais de espécies diferentes. Não se pode misturar sementes diferentes. Esse princípio é um princípio tremendamente muito forte, que pode mudar a história da nossa vida. Um simples princípio de não misturar. Veja, Deus sempre disse para não misturar, as pessoas não se misturar casando-se com pagãos. O jugo desigual, o casamento misto, é condenado por Deus desde os primórdios. Se alguém diz assim: pastor, eu vou casar, e ele é evangélico, aí ela diz: não, mas eu vou ganhar ele para Jesus. Aí o pastor deve dizer assim: então ganha primeiro, depois casa. Quando Deus diz para não misturar semente, ele diz assim: se alguém tem uma propriedade, uma terra, aí você pega e vai plantar aqui,
uma semente de milho e logo em seguida uma de feijão. De milho, de feijão. De milho, de feijão. De milho, de feijão. Qual problema tem em você ter uma terra e plantar, ter uma plantação de milho e feijão? Nenhuma. O problema está em você plantar junto. Milho, feijão. Milho, feijão. Milho, feijão. Se você fizer isso, você vai comprovar que as duas raízes embaixo da terra vão se misturar. Haverá uma mutação genética na semente. E sabe o que vai acontecer? Não vai nascer nem milho, nem feijão. Nem milho, nem feijão. Nem milho e nem feijão. Mas se você quer na sua terra ter uma plantação de milho e uma plantação de feijão, então você vai fazer assim, vai plantar milho, 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 milho. Terminou a plantação de milho, Deus orientando, faz uma vala da profundidade do seu joelho, cava uma vala, e do outro lado da vala você vem e planta feijão, 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 feijão e feijão. Aleluia. O que vai acontecer é que Deus é orgulhoso e Ele está querendo que você seja também. O que Deus está querendo dizer é que as suas coisas devem estar cada uma nos seus devidos lugares. Então para de deixar cueca lá na gaveta da sua esposa. A pior coisa que pode acontecer comigo lá em casa no Brasil é se alguém mexer nas minhas coisas. Eu sei. Eu sei. Eu tenho uma governanta lá que quando ela limpa minha Torre Eiffel, eu tenho uma Torre Eiffel, eu tenho um Empire State, eu tenho um Big Ben, sabe? De cada país que eu vou, eu levo ali uma lembrança. Mas se ela tirar uma do lugar, eu tenho um prato de cedra de peça, todo escrito em hebraico. Pois eu sei quando ela tira, porque as letras ficam de ponta cabeça. Eu já disse muitas vezes eu disse para ela, por favor, não mexa no meu prato. Ela disse, como você sabe que eu mexi? Eu disse, porque você sempre deixa as letras de ponta cabeça. As coisas devem estar no seu devido lugar. Então, por que Deus diz, coloca uma vala entre os dois tipos de semente? Sabe por quê? Porque você até pode semear joio com trigo. Mas vai chegar um dia que Deus vai separar o joio do trigo. Cada coisa deve estar no seu devido lugar. Deus é um Deus organizado. E se você quiser viver melhor, seja organizado também. Alguns princípios, como por exemplo de propriedade. Preste atenção no que eu vou dizer. Daqui a pouco eu saio dessa parte e termino a introdução. Princípio de propriedade. Akadosh Baruch Hu, o santo e bendito, o eterno, ensina o povo de Israel a viver melhor. Preste atenção no que ele diz. Se alguém tem uma terra, e nessa terra existe uma árvore frutífera, preste atenção nessa regra. Vamos colocar aqui um pé de manga, uma mangueira. Quem me entende, diga bem. Você tem uma terra, uma propriedade, uma fazenda, uma chácara, um sítio, e lá tem vários pés de manga, várias mangueiras. Ok? E lá na árvore nascem mangas. E alguém vai passando na rua e olha para o seu pé de manga e diz, uau, que manga bonita. Vê como que é o pecado, né? A cobiça é uma coisa terrível. Ele olha e diz, uau, que manga tremenda. Ele olha para lá e diz, sabe de uma coisa? Ele pula a sua cerca, invade a sua propriedade, sobe na árvore, pega a manga do pé, desce, vai comendo e embora. A Bíblia classifica isso como um crime. Isso é furto. Furto é uma qualificação do roubo. Agora, veja só. Você tem uma terra, você tem uma cerca, uma propriedade, uma árvore que dá frutos. E essa árvore, dela cai uma manga no chão. Aí, você, dono da terra, você, dono da árvore, você, dono do fruto, você, dono de tudo, vai lá e pega a manga do chão. Aí a Bíblia diz, quem furtou foi você.
Israel pergunta, mas como eu furtei? Se a árvore é minha, se a terra é minha, se o fruto é meu, então como pode eu ter furtado o que é meu? Deus disse, não, só é seu enquanto está no pé. Porque não cai nenhuma folha da árvore sem minha permissão. Cada fio da sua cabeça está contado, aleluia. Então quer dizer que se aquele fruto caiu na terra, ele não é mais seu. Por que não é mais seu? Porque a ação divina fez ele cair por causa da oração do peregrino, da viúva e do órfão. Em algum lugar perto daquela propriedade, alguém clamou por Deus por socorro, porque estava com fome. E Deus que sustenta as aves do céu, aleluia, eu sinto a presença dele aqui. Deus que veste o lírio dos campos, uau, aleluia. Deus que cuida dos seus e atende o clamor do necessitado. Está me ouvindo o que eu estou dizendo? Esse Deus que não falha, ele fez o fruto cair para ser uma resposta da oração do necessitado. Então aquele fruto que caiu não é mais seu. Você entende o que eu vou dizer? Recebe o que eu vou dizer agora dentro do teu espírito. Tudo, exatamente tudo, o que você perdeu nessa vida é porque não era seu. Porque o que é seu, você nunca vai perder. Sinto que isso é uma resposta de Deus. Para outras pessoas aqui, eu tenho algo a dizer. O teu Senhor é Deus clemente e misericordioso. E Ele está mandando eu lhe dizer agora que Ele vai nesta semana responder a sua oração. Ele está lhe dizendo, eu já fiz a manga cair da árvore. Continua marchando, continua andando, não vai faltar muito tempo para você se encontrar com a providência e com a resposta que eu já tenho preparado para você. Você vai tropeçar nessa manga onde estão as pessoas que acreditam. Por favor, levante a sua mão e diga um glória a Deus, exaltando o nome do Senhor. Muito bem. Eu falei dos princípios de fora. E foi fora mesmo, que em cima de uma montanha Deus disse para Moisés, Moisés, anota aí, eu vou te passar as instruções para você fazer uma casa para mim. Uma casa onde eu vou habitar no meio do meu povo. Moisés em cima da montanha, chamada Sinai, escreve como deve ser feita essa casa. E ainda fora, sem dar os princípios de dentro, como a casa deveria funcionar. Então Moisés constrói o Mishkan, o tabernáculo, a casa para Deus. Só que Moisés constrói a casa, mas não sabe como ela funciona. Aí, Deus chama Moisés na porta da casa para dizer para ele como é que a casa funciona. Por isso, o segundo princípio, ou melhor, o segundo mandamento sintetizado por Jesus, são os mandamentos de dentro. E sabe qual que é o mandamento de dentro? O mandamento de dentro é: ama o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças, com todas as suas posses e sobre todas as coisas. Sabe o que isso quer dizer? Isso quer dizer que ninguém aprende a amar a Deus lá fora. Se alguém quiser aprender a amar a Deus, tem que ser aqui dentro. Ninguém aprende a amar a Deus fora da sua casa. Não existe, eu vou ficar em casa assistindo o culto pela internet, vou amar a Deus. Você não vai aprender a amar a Deus fora da casa dele. É que eu sou filho de crente, eu sou neto de crente. Mas nem todos que são filhos de crente são crentes. Salvação individual. Se você é filho de crente, glória a Deus, sua mãe vai para o céu. E você? Quer aprender a amar a Deus? Tem que estar dentro da casa de Deus. Agora, os mandamentos de dentro só aprende quem entra. Aí então, Deus chama Moisés, vai e chamou o Eterno, a Moshe Avinu, na porta da tenda da congregação. Por quê? Porque toda a casa está pronta. Eu vou fazer uma síntese rápida. Dentro da casa existem marcações. E preste bem atenção, a caminhada entre a criatura e o Criador
ela não é cheia de curvas. Ela não inclina para a direita e nem para a esquerda. Esta caminhada, preste atenção, entre a criatura que entra para Deus e o Criador, ela é sempre para frente. Ninguém que chega para Deus, ninguém que vem para Deus, pode entrar para Deus fazendo curvas, malabarismos. Se alguém quiser entrar para Deus, ele tem que entrar olhando sempre para frente. Ele não pode pôr a mão no arado e ficar olhando para trás. Ele não pode vir para Deus e dizer, mas lá no mundo, quando eu tinha, quando eu era, quando eu fazia, que saudade, lá do Egito, de onde eu vim, então volta para lá, mas não anda para Deus. Eu estou dizendo com todas as palavras, debaixo da unção do Espírito Santo, Deus está lhe falando agora. Se você quiser andar com Ele, pare de olhar para trás. Senão Ele vai te transformar em uma estátua de sal. Então olha para frente. Se alguém quer andar com Deus, olha para frente. Quem olha para trás, você sabe, quando eu digo olhar para trás, estou me referindo ao passado. Eu estou falando de crentes que, em vez de ficar olhando para as propostas que Deus tem para ele, fica olhando para o passado, para quem fez, para quem deixou de fazer, para quem falou, para quem deixou de falar. E o que passou, irmão, é pão embolorado, alimento do diabo, é o que vive do passado. Deus está falando, para de olhar para trás e toca o barco para frente, que eu tenho coisa grande, coisa nova, coisa forte para a sua vida. Aleluia, eu sinto a presença dele aqui. Essa caminhada entre a criatura e o Criador, este encontro fantástico e sobrenatural, certamente deverá ter fases. Isso é forte. Porque Deus diz assim, não é entrar na minha presença e ir andando na minha presença. Não. Tem que entender que os passos são contados. Tem que entender que é uma coisa por vez. Que o maior mistério da vida humana são as fases. Ser humano, ele existe através de fase. Você não nasceu do tamanho que é. Nem nasceu falando. Nem com esse monte de dente. Graças a Deus, nem com essa cabeça, essa barriga desse tamanho. Mas a vida vai nos ensinando a andar, a falar, a entender e até a ouvir. A vida nos ensina, são as fases da vida. E se alguém quer andar para Deus, tem que aprender que essa caminhada entre você e Deus, ela tem fases. E você não pode pular as fases. Quer ver uma coisa que me deixa extremamente chateado? Eu chegar numa igreja e ver um menininho de terno e gravata. Menino, 5 anos de terno e gravata lá na igreja, com a Bíblia de barbata. Aleluia, glória a Deus. Eu fico extremamente sentido, triste. Por quê? Porque menino é menino. Menino tem que usar bermuda, tem que jogar bola, tem que correr para lá, tem que correr para cá. Agora o pai quer que o menino seja adulto? Então quando ele for adulto, ele vai agir como menino. Vai ser irresponsável. Fase é fase. Ministério tem fase. Você acha que o Yosef de hoje é o mesmo que começou 8 anos atrás? É nada, ninguém podia me ver que já queria kick my asses. Era assim. Hoje não. Hoje eu chego e as pessoas, congratulations. Diz, oh, thank you. Mas não é assim. Mas as fases são as fases. Então se alguém quer andar para Deus, aprende uma coisa. Ninguém anda para Deus do seu jeito. Você tem que andar do jeito de Deus. E do jeito de Deus tem fase. Por isso Deus diz, faz um altar em cada fase. Então quando ele vai andando para Deus, o Berdan, ele tem que parar em cada fase. Cada fase é marcada. Veja só o que o profeta Jeremias profetiza para Israel. Israel indo para o cativeiro, preste atenção nisso. Israel indo para o cativeiro, escravo, a caminho da Babilônia, indo para o cativeiro, todo humilhado. Deus fala para Jeremias, corre, escreve rápido aí o que eu vou mandar. Diga para esse povo que eles coloquem marcos, finquem estacas na beira do caminho que eles estão indo para a Babilônia. Aí o profeta Jeremias escreve, na verdade é Baruch que escreve, o assistente dele. E aí Baruch vai gritando e Jeremias diz, ei povo de Deus, assim diz o Senhor. Aleluia. Ele está dizendo para vocês, na beira da estrada, do caminho para Canaã, vocês finquem estacas. Israel deve ter olhado e dito, esse profeta arrebentou com a nossa vida. Esse profeta, agora ele vem dizer para a gente fincar estaca. Fincar estaca para quê? E eu perguntei para Deus,
Eu falei para Deus, para que fincar estacas? Deus me disse assim: Yosef, eu quero que você vá numa mata fechada, virgem, que nunca ninguém entrou. Eu quero que você entre lá no topo dela. Vai lá, sobe a montanha mais alta dessa selva virgem. E eu tenho algo para te falar. E aí você imagina, você chega na beira da mata fechada que nunca ninguém entrou, como é que você vai entrar? Entrar até que é fácil, difícil é o quê? E como é que você vai sair? Você vai amarra um lenço numa árvore, aí amarra outro na outra picada, outro, chegou. E agora para voltar é só você seguir as marcações. O que Deus estava falando para Israel é o seguinte: as estacas são marcações, para vocês não se perderem no caminho. Sabe por quê? Porque essa é uma regra, toda ida tem uma volta. Não estão entendendo o que eu estou dizendo? Deus está falando que as fases devem ser marcadas. As fases devem ser marcadas porque agora você pode estar passando uma fase complicada. Mas quando você voltar e passar por aquela marcação, você vai se lembrar do que Deus fez na sua vida. Ele teve poder para fazer você ir e tem poder para fazer você voltar. Não só para marcar, mas para fazer você se lembrar. Por quê? Porque Deus não esquece. Existem músicas que dizem: e Deus marcou na sua agenda lá no céu. Irmão, agenda é para quem se esquece. Deus não se esquece. Quem se esquece é o homem. Então Deus não tem agenda. Na verdade, Deus quer que o homem se lembre do que ele fez em cada fase de sua vida. Veja, rapidamente você pense na sua caminhada de fé. Cada vez que você passa por um marco, você se lembra: puxa vida, como Deus é bom, porque até aqui eu era uma coisa e agora eu sou outra. Foi aqui nessa fase da minha vida que Deus fez aquele milagre, que Deus abriu aquela porta, que Deus realizou aquele problema. Você entende o que eu estou dizendo? A fase vai fazer você se lembrar dos feitos de Deus na sua vida. Todos os altares estavam prontos. E para que Deus chamou Moisés? Porque faltava um altar. E foi o único que o grande Moisés iria construir. E a mensagem começa agora. Deus disse: o altar principal, quem vai fazer é você. Preste atenção no que eu vou falar, por favor. Deus não está falando para um leigo. Deus não está falando para um inexperiente. Deus não está falando para qualquer um. Deus está falando para um homem de 80 anos. Um homem vivido, e não é um homem qualquer. Nós estamos falando de um homem que estava na linha de sucessão do maior país do planeta. Nós estamos falando de um homem que era extremamente, grife essa palavra, extremamente culto e preparado. Eu não estou dizendo que Moisés era culto, não. E nem só preparado, eu estou dizendo extremamente culto e extremamente preparado. Entre línguas, idiomas e dialetos, Moisés falava 70. Sabe de quem que eu estou me referindo? Eu estou me referindo de alguém que conhecia tudo sobre botânica, astrologia, astronomia, ciências ocultas, religião. Um homem que sabia tudo de diplomacia, sabia tudo de geografia, sabia onde estava a água potável, onde estava a água salgada. Eu estou falando de um homem que foi preparado para ser rei de Mishraim, Melech Mishraim, rei do Egito antigo. Muito mais do que os Estados Unidos da América hoje. É para esse homem que Deus está se dirigindo a palavra. Deus está dizendo para ele: eu quero que você me faça um altar. Um altar vai ter que ser das suas mãos. Meu Deus.
Altar, passa um filme na cabeça de Moisés. Por que passa um filme? Preste atenção no que eu vou falar. Halahá, Perkei Avot, é um livro de cultura judaica, é reconhecido pelos judeus do mundo inteiro, que explica algumas coisas que a Bíblia deixa vaga. E preste atenção no que a Halahá, no Perkei Avot, diz. Ela diz que quando Moisés tinha 16 anos, Moisés já havia pintado os olhos esticados, como dos deuses do Egito. Já tinha raspado sobrancelha e tinha raspado todo o pelo do corpo, deixando apenas um rabo de cavalo no meio da cabeça. Com 16 anos de idade, Moisés já tinha aquela túnica no lugar do cabelo, que também representa deuses do Egito. Já vestia o colar que ia de um ombro ao outro, feita de pedras preciosas. Era asas abertas da deusa Ísis, aqui no pescoço. Já usava o saiote da vida eterna e tinha nos seus pés, com 16 anos, aleluia, a sandália feita de crocodilo do Nilo, e em cima da sandália um brasão grande do Deus máximo, da divindade máxima do Egito, chamado Ra. Era o Deus Sol, estava aqui em cima da sandália dele, de crocodilo do Nilo. Já com 16 anos, Moisés usava os queixos faraônicos, e também com 16 anos, as chaves que abrem os portais da eternidade. 16 anos. Com 16 anos, o príncipe do Egito já estava terminando o seu primeiro tratado. Tratado é o quê? É uma especialização em alguma coisa. E o primeiro tratado que Moshe Rabbeinu fez aos 16 anos de idade foi sobre religião. Ele estudou sobre todos os deuses da terra. Todos os deuses ele sabia. Ele sabia tudo sobre Astarote, Baal, Belial, sabia tudo sobre Ísis, sobre o Deus Ra, sobre todos os deuses do mundo. Todos os deuses ele sabia. Mas quando foi para terminar o tratado dele, ele precisava fazer uma especialização de um único Deus que ele não conhecia e só tinha ouvido falar. Ele precisava ver o altar do Deus dos Hebreus. Ele já tinha visto o altar de Baal, de Astarote, de Belial. Ele já tinha visto o altar de vários deuses. Quem quer que eu pare, diga amém. Não. Está atenta, né, irmã? Mas ele nunca tinha visto um altar do Deus dos Hebreus. Então, diz a tradição que o príncipe procurou o mordomo e disse: precisamos ver um altar do Deus dos Hebreus. E o mordomo diz: os hebreus são escravos em Mexiraim. E então vamos à casa de um hebreu. E montou na carruagem real e foram para a casa de um hebreu. Chegou lá, era uma casa de pau a pique. Sabe o que é pau a pique? Barro com bambu e palha. Quando uma autoridade do país entra, quando o príncipe Williams entra na casa daquela mulher, ela se treme toda. E ele diz: vim aqui porque preciso só ver como é o altar do Deus dos Hebreus, para mim conseguir terminar o tratado que eu tenho sobre os deuses do mundo. E a mulher hebreia olhou para ele, segundo a tradição, e disse: uma forma do Deus dos Hebreus? Deus dos Hebreus não tem forma. Deus dos Hebreus é invisível, mas é real. Isso é uma revolução na mente politeísta. Para alguém acostumado a ver Deus de pau, de bronze, de ferro, de ouro, de vários tamanhos, de várias estaturas, alguém chegar e dizer: o meu Deus não se apalpa, o meu Deus ninguém pode ver, só se pode sentir. Isso é uma revolução. Ele deve pensar e dizer: essa mulher ficou louca? Ela ficou louca! Ela ficou louca! Que Deus é esse que não tem altar? Aí então a mulher disse: existe um altar do meu Deus, mas está nas terras de Canaã, na cidade de Macpela. É lá que está o altar, o único que eu saiba que existe para o meu Deus. O príncipe olha para o mordomo e diz: quantos quilômetros? 800, vamos lá. Colocou a mulher na carruagem e foi. Ele precisa terminar o tratado para que as pessoas entendam que ele é uma divindade, que ele conhece de deuses. E segundo a tradição, ele foi com aquela comitiva até a cidade de Macpela. Quando chegou na cidade de Macpela, a mulher desceu da carruagem correndo e se prostrou, acredite, diante de um túmulo.
e chorava demais diante daquele túmulo. E se pranteava demais, e se lamentava demais diante daquele túmulo. O príncipe se aproxima e diz: esse é um altar do Deus dos Hebreus? Que altar horrível! O altar do Deus dos Hebreus é um túmulo. Afinal de contas, escrava, é o Deus dos Hebreus que está sepultado nesse túmulo. Aí a mulher se levanta e diz: não, aqui está sepultado o homem que apresentou para os hebreus o Deus dos Hebreus. Aqui está sepultado Abraão, aqui está sepultado Isaac, aqui está sepultado Sará, Rivca, aqui estão sepultados uma parte dos patriarcas. O Deus que eu estou lhe dizendo, príncipe, é o Deus deste homem, é o Deus de Abraão. Sabe que a tradição diz que Moisés arrastou a mulher pelos cabelos e disse: tu é maldita, maldito seja o Deus desse tal de Abraão. Que esse Deus de Abraão, e saiu blasfemando do Deus de Abraão, 16 anos de idade. Só que ele não sabia que aquele túmulo de pedra era um marco na vida dele. E foi naquele dia que Deus decidiu pegar Moisés. 64 anos depois. 64 anos depois. Moisés já não tinha mais a cabeleira dos deuses, mas são cabelos grisalhos e brancos. Moisés já não tinha mais o queixo, mas uma barba que vem até a cintura. A sua veste não tem mais nenhum ouro, está vestido com um linho grosso e pesado marcado pelo deserto, e nem pintura mais tem, senão marcas profundas na pele pela sua idade. Moisés não tem mais as chaves que abrem os portais da eternidade, mas um cajado, uma vara simples de pastor de ovelhas. A única coisa que insiste é a sandália que está no seu pé, de alligator, de Nilo River, e tem o Deus Ra em cima desenhado. É a única coisa que ele possui da época que era príncipe. O Deus de Abraão acende uma fogueira em cima da montanha, e Moisés vai ver aquela fogueira, e quando ele vai ver que ele se aproxima lá do fogo, Deus diz: eu sou o Deus daquele homem que há 64 anos atrás você blasfemou. Eu sou o Deus que não me se esquece dos encontros. Eu sou o Deus que posso até levar um tempo, mas que eu te reencontro de novo, eu te reencontro. Sabe quem eu sou, Moisés? Prazer. Eu sou o Deus de Abraão. Eu sou o Deus de Isaac. Eu sou o Deus de Jacó. Quer saber mais? Você insiste em ser príncipe. Tira a sandália dos teus pés, porque nunca mais serás príncipe no Egito. E fica de pé descalço, porque a partir de agora tu serás eu diante do Egito, e a terra onde você está pisando é santa. Aleluia. Algum dia Deus vai se encontrar com você de novo, para fazer você corrigir onde você cometeu equívocos. É para este homem extremamente capacitado que Deus está falando: eu quero que você faça um altar. E quando Deus fala para Moisés: faça um altar, Moisés imagina o quê? Olhe para mim. Altar deve ser de ouro. Quando Moisés pensa de ouro, Deus diz: de ouro não. Então deve ser de prata. Deus diz: de prata não. Então deve ser de bronze não. Então deve ser de acácia também não. E Moisés deve pensar: o altar de todos os deuses são de ouro, são de prata, de bronze, de cobre, de acácia. E o de Deus? Deus deve dizer para Moshe Avinu: eu não sou os deuses, sou o Deus dos deuses. Meu altar não deve ser igual ao deles. Então escreve aí, Moisés: farás para mim um altar de pedras. De pedras.
Como um altar de pedras? E eu imagino que Deus deve dizer para Moisés: sabe por que de pedras, Moisés? Aprende aí o que eu vou dizer. Porque duas coisas afligem a vida do homem: o fogo e a água. É por isso que o profeta diz: quando passares pelo fogo, não arderá chama em ti. Quando passares pelas águas, elas não te submergirão. Sabe por quê? Porque a vida aflige o homem de duas formas: ou é ardente como fogo, ou é sufocante como a água. Prova só pode ser fogo e água. Aí Deus diz: como eu sou o Deus que sei que sempre haverá fogo e água na vida do homem, não faz para mim altar de ouro, porque de ouro ele pode brilhar, pode ser bonito, pode ser suntuoso, mas quando vir um fogo, ele derrete. Se for de prata, se for de bronze, de cobre, ele nunca vai resistir o ouro. E se for de acácia, todo ornamentado, cheio de detalhe, cheio de brilho, cheio de ornamento, Deus disse: vim água, ela apodrece. Então, faz o altar de pedra, porque eu não estou preocupado com brilho, porque eu não estou preocupado com adorno, porque eu sou o Deus que não me preocupo com a aparência externa. Para mim, altar tem que resistir o fogo, para mim, altar tem que resistir a água, altar tem que estar de pé. De pedra. Você entende o que eu estou falando? Quantas pessoas que brilham que você conhece que não resistiram ao fogo? Quantas pessoas glamorosas que não resistiram o sufocante borbulhar das águas? Você pode não brilhar tanto, pode não ter nem tanto adorno, mas veja quantos fogos você já passou, quantas águas você já resistiu. Sabe por quê? Porque você é de pedra. Altar que Deus quer é altar que resiste à prova. Poderia ouvir um glória a Deus, por favor? De pedra. De pedra. Nem é tão valorizado pedra. Mas quando Moisés pensa de pedra, uau, de pedra, logo ele remete à sua memória, remete à sua lembrança aos grandes altares erigidos em Mishiraim. Pedras de 14 toneladas, compostas uma em cima da outra, formam as pirâmides em meio a um areal que chega no joelho. Se você vai numa quina da pirâmide, não sei se alguém aqui já foi no Egito, você vai ver a perfeição do corte das pedras. Quando Deus diz de pedra, aí então Moisés pensa assim: de pedra. Muito bem, pedra nem todas são iguais. E não tem, é difícil você encaixar pedras originais. Então ele pensa assim: então eu vou pegar as pedras para fazer o altar e vou passar ferramenta nelas. Quando Moisés pensa: vou passar ferramenta para fazer a pedra ficar do meu jeito, Deus diz: Moisés, Moisés, eu não disse ponto final, eu disse vírgula. Escreve aí: nenhuma ferramenta passará nas pedras do meu altar. Porque se passares ferramenta nas pedras do altar, profaná-las. Qualquer pedra que o homem passar ferramenta serve para fazer calçada, serve para fazer muro, serve para fazer muralha, serve para fazer casa, serve para fazer tudo, menos para fazer o meu altar. Porque no meu altar as pedras devem ser originais. Pastor, o senhor está pregando, está na Bíblia? Está. Aonde? Procura. Eu não dou nada mastigado para ninguém, porque senão você fica preguiçoso. Olhe para mim. Olhe para cá. Preste atenção. Deus diz: não é para passar ferramenta em nenhuma pedra do meu altar, senão elas vão ficar profanadas. E sabe que eu entendi uma coisa? Olhe para mim. Olhe para cá. Preste atenção. Que essa tal de ferramenta que Deus está se referindo tem outro nome. Sabe qual é o nome dela? Religião. As pessoas confundem o evangelho com religião. Por isso que dentro das igrejas está cheio de religiosos. E a maior briga, a maior contenda, o maior confronto de Jesus foi justamente com religiosos.
Por quê? Porque Jesus dá vida, mas a religião mata. Por quê? Porque Jesus absolve, mas a religião condena. Então você tem que tomar muito cuidado para deixar de ser um salvo para ser um religioso. Religioso usa ferramenta, sabe para quê? Para maquiar as pessoas, para mascarar as pessoas. E quantas pedras tortas nós temos por aí que são simplesmente maquiadas pela religião. Tem cara de pedra boa, mas é pedra profanada. Líderes, nós temos um grande desafio: ensinar as pessoas a serem salvas e não religiosas. E para as pessoas serem religiosas, você usa ferramentas. Você vira para elas e diz: tem que ser o cabelo assim, tem que ser o sapato assim, não pode raspar o sovaco, não pode assistir televisão, não pode. Isso daí é falsidade, isso daí é ferramenta que profana a pedra. Deus diz: a pedra tem que ser como ela é. Ou seja, se você tem fraquezas, não tente disfarçar. Chega para Deus e diz: Deus, eu tenho muitas fraquezas, ou o Senhor me ajuda, eu vou continuar torta como essa pedra torta. O que Deus está falando é assim: você tem que vir para o meu altar reconhecendo quem você é, da maneira que você é, com as suas fraquezas. Nunca tente chegar para o meu altar usando máscara, porque você engana as pessoas, mas eu engano a mim. Você já viu o confronto entre a pedra que é profanada, que é trabalhada com ferramenta, e a pedra que é original, cheia de ponta, toda torta, toda sinuosa? É Jesus falando da parábola do fariseu e do publicano. A parábola do fariseu e do publicano é o quê? O fariseu vai orar, ele é a pedra cheia de religiosidade. Então ele olha para Deus e diz: Deus, graças eu te dou. Ele ora de pé. Jesus falando, ele ora de pé: graças eu te dou porque eu não sou como esse miserável pecador aí, ó. Eu te dou porque eu isso, eu aquilo outro, eu aquilo outro, eu. E o publicano, o pecador, a pedra torta, a pedra que se assume, a pedra que se reconhece, a pedra que não é Mulher Maravilha e nem Super-Homem, a pedra que não é robô, é pedra de carne e osso, a pedra ser humano. Irmãos, vamos nos respeitar como seres humanos. Líderes, nunca suba na tribuna para dizer: ó, irmão, aqui comigo é o seguinte, se pecar, disciplina. Espera, não faça isso nunca. Nunca. Porque você é pedra igual àquela pedra. Da medida com que você mede, você vai ser medido. Então, olhe para mim. O pecador está com a cara no chão. E sabe o que ele diz? Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou uma pedra torta. Os dois saíram do culto e Jesus disse: quem saiu justificado? Pedra lavrada serve para fazer muralha, serve para fazer casa. Pedra trabalhada serve para fazer calçada e os outros pisar em cima. Mas a pedra, se ela for original, reconhecendo quem ela é, ela serve para o meu altar. É por isso que as pessoas pensam que a graça é um copo de cristal que qualquer barulho pode trincar. Eu vou lhe dizer que não. A graça é feita de pedras originais. Aí Moisés deve pensar assim, olhe para mim, Moisés deve pensar assim: mas tudo bem, mas eu vou pegar uma pedra, ela é redonda, outra é pontiaguda, outra é quadrada, outra é... Como é que eu vou encaixar essas pedras? E Deus deve dizer para Moisés: Moisés, homem nenhum sabe juntar pedra, homem só sabe espalhar. Então pega as pedras que eu vou te ensinar como a junta. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Levanta então as duas mãos se você está entendendo. As duas mãos para o céu e recebe o que eu vou falar agora, porque o Espírito Santo está mandando eu falar para você. Tudo o que está espalhado na sua vida, diz o Senhor dos Exércitos, Ele vai ajuntar de novo. Recebe o que eu vou falar. Tudo que está fora do lugar na sua vida, Deus vai colocar no lugar de novo. E o que você pensava que nunca ia se encaixar, você vai ver, você não consegue encaixar.
mas Deus consegue. Moisés vai pegando uma pedra aqui, outra ali, outra ali, outra lá, outra lá, outra lá. Quando viu, o altar estava de pé, em espiral, redondo, 12 camadas. Ele vai em espiral, girando em 12 camadas, em 12 camadas. Quando ele termina, o altar tem 2,88 metros de altura. 2,88. Aí Deus, eu vou correr agora. Aí Deus diz assim: que bom, Moisés, ficou legal, gostei. Você viu como deu certo? Você pensou que não dava certo, mas você viu que deu certo? Se você seguir as minhas instruções, você vai ver que dá certo. Você olha e pensa: não vai dar certo, mas eu estou lhe dizendo, tenta que vai dar certo. Só o irmão está recebendo. Existem coisas que você olha e diz: não vai dar certo. É essas aí que Deus faz dar certo. Quando o altar fica com 2,88, Moisés pensa: muito bem, agora como é que eu vou subir nesse altar? O que você faria? Olhe para mim. O que você faria para subir um altar de 2,88 metros? Construiria o quê? Pode falar alto, por favor. Stair. É isso? É isso? Acertei. Ok. Construiria o quê? Uma? 1, 2, 3, todos juntos? Uma? Moisés pensou a mesma coisa. Eu vou fazer uma escada para subir nesse altar. Aleluia. Quando ele pensou, vou fazer uma escada, Deus disse: espera aí, eu não acabei a instrução. Escada não. Por que não? Porque basicamente escada serve para duas coisas. Não é só para subir e descer, não. Escada serve para duas coisas. Primeiro, ela divide a inclinação. A inclinação é essa. Ela divide a inclinação em partes iguais. De modo que o primeiro papel da escada é aliviar o esforço da subida. Então a escada facilita a sua subida e você não precisa se esforçar tanto. Segundo papel da escada é que ela não só alivia o esforço da sua subida, mas ela te dá condição de você subir com o corpo ereto, com o pescoço duro, com o nariz empinado, cheio de orgulho. Tudo bem, irmão? Como vai? Paz, tudo bem? E Deus diz: escada não, sabe por quê? Porque o homem tem que aprender duas coisas: que para ele subir para mim não é tão fácil quanto ele pensa, que não pode haver facilidade para ter nível espiritual comigo, então não faz escada. E segundo, o homem tem que aprender que para subir para mim, ele não pode subir de nariz empinado e de pescoço duro. Então como eu vou subir? Deus diz: você vai fazer uma rampa. Uau, uma rampa de pedra. Deus disse: não, é vírgula, uma rampa de barro. Aí Moisés vai obedecendo. Ele pega barro e vai jogando no pé do altar. Vai jogando no pé do altar e todo mundo de braço cruzado olhando, dizendo: Moisés ficou doido, por que não faz uma escada? E Moisés vai jogando barro, jogando barro no pé do altar, jogando barro. Mas o barro tem duas características primordiais. A primeira característica do barro: todo barro originalmente tem muito volume. E segundo, o barro originalmente é fofo. Ele vai jogando barro e vai ficando aquele barreiro total. Ele vai tentar subir, ele bota o pé e entra até a metade da perna no barro. Ele coça a cabeça e diz: Deus, como eu vou fazer uma rampa com esse barro desse jeito? Não dá para fazer. Deus diz: não dá para você, Moisés. Do seu jeito não dá, Moisés. Está entendendo, né, Moisés? Você coloca o pé e afunda, Moisés, é porque você está tentando do seu jeito. Então acata minhas instruções, que do meu jeito dá certo. Moisés disse: mas como, Senhor, se o barro tem muito volume e é fofo? Deus disse para Moisés: Moisés, homem nenhum entende de barro. Quem entende de barro sou eu. Homem nenhum entende de homem. Quem entende de ser humano é Deus. Aí Deus diz assim: todo barro, se você fizer o que eu vou mandar você fazer, vai acontecer um fenômeno. Quer ver? Bate no barro. Quando Moisés começa a socar o barro,
o fenômeno acontece. O que acontece? O volume diminui e o barro fica firme. Você entendeu o que eu disse? Não entendeu? Porque essa é uma resposta de Deus para a sua vida. De vez em quando Deus tem que dar umas batidinhas em você. Sabe por quê? Porque todo crente inchado, orgulhoso, também é frouxo. Pode ver que ele é mole. Ele é muito inchado, e quanto mais inchado ele é, mais frouxo na fé ele é também. Aí quando Deus vê que ele é mole, Deus diz, então vou dar umas batidinhas nele para ver se ele firma. Aí ele vai desaparecendo, ele vai desaparecendo, ele vai desaparecendo, ele vai desaparecendo, e quanto mais ele desaparece, mais firme ele fica na presença de Deus. Alguém está entendendo o que eu estou pregando, por favor? Então, a rampa não pode ser assim, mas tem que ser íngreme, não pode ser comprida, tem que ser quase vertical. E depois que Moisés faz a rampa, Deus diz, ela é lisa, né, Moisés? Então tá bom, veja como as coisas mudaram. Tenta subir como se fosse uma escada. Moisés deve ter dado os 3 passos para trás e deve ter vindo correndo. Blup, 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 até a metade escorrega, volta de novo para o zero. Peraí, é crente teimoso. Ele vai correndo, blup, 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 até a metade, volta para o zero. Ele pode tentar do jeito que for. Ele até começa bem. Mas quando chega uma certa fase da vida, você pode reparar, ele volta para o zero de novo. Sabe por quê? Porque para Deus ninguém sobe de pé. Nem de narizinho empinado. Não pode ter pressa. Aí Deus diz, eu vou te ensinar como é que sobe na minha presença. Moisés, se você quiser subir na minha presença, você dobra o seu joelho. Bota o joelho e vai de joelho, Moisés. Vai demorar mais, mas eu te garanto que você vai chegar. Não pode ter pressa. Não pode ter pressa. É mais demorado, mas nunca você volta para o zero de novo. E outra coisa, se quiser ser mais seguro, Moisés, quanto mais perto o seu rosto tiver do pó, da rampa, mais seguro vai ser a tua subida. Moisés vai assim, ó. Quando ele sobe no cume do altar, Deus disse para ele, muito bem, vamos agora para as outras instruções. Do lado esquerdo do altar, você vai no fundo dele e cava no meio das pedras um buraco. Moisés cavou um buraco. Aí Deus diz, coloca fogo dentro do buraco. E daí vem a célebre frase que está inserida no livro de Levítico. E o fogo arderá continuamente sobre o altar. E nunca, jamais se apagará. Veja o que eu vou lhe ensinar a partir de agora. É toda a estrutura da sua fé, da sua vida. Preste atenção. Parece que o que eu falei não é interessante. Vai ver agora. Do lado esquerdo, fogo. Por que que isso daqui não é um salão de eventos? Por que que isso aqui é um templo? Eu lhe pergunto, por que que isso aqui não é uma garagem de carro? Por que que isso aqui não é escritório? Por que que isso aqui não é qualquer outro tipo de imóvel? Por que que você diz que isso aqui é um templo, é a casa de Deus? Por quê? Sabe por quê? Isso daqui só é um templo porque aqui dentro existe um altar. Se não fosse o altar, isso daqui poderia ser qualquer outra coisa, menos um templo. Então você bate no seu peito e diga, eu sou. Diga mais forte, eu sou. Mais forte, por favor, eu sou templo do Espírito Santo. Por que que você não é um corpo? Por que que você não é uma matéria? Por que que você não é um organismo? Por que que você é um templo? Você é um templo porque dentro de você existe um altar. Bate do lado esquerdo e diga, eu tenho. No esquerdo, diga, eu tenho um altar dentro de mim. O altar é o lugar onde o fogo se manifesta. De que lado ele está? Eu não ouvi. De que lado ele está? Eu não ouvi. De que lado ele está? Esquerdo. Então você vê Jesus falando com aqueles homens a caminho de Emaús.
E quando Jesus se retira, alguém olha para o outro e diz assim: era ele, não era, ela não era, era ou não era? Era, porque quando ele falava, o nosso coração ardia. Por isso que o fogo arderá continuamente sobre o altar e nunca deve se apagar. Quantos me entendem, diga glória a Deus. Depois que Moisés cavou o buraco e colocou fogo, Deus disse assim: agora Moisés, olhe para mim, a parte mais importante. Se alguém quiser trazer para mim oferenda, oferta, qualquer coisa, traga em qualquer outro lugar. Neste altar só 3. Neste altar só pode trazer ovelha, cabra ou bode ou gado. Se alguém quiser oferecer cereal, se alguém quiser oferecer uma pomba, se alguém quiser oferecer frutos, qualquer outra coisa, ouro, prata, bronze, pedra preciosa, em outros altares, incenso em outros altares. Neste altar, só sangue. Você imagina o que eu digo? Por que Deus diz sangue? Porque está escrito que a vida de toda a carne está no sangue. Então é extremamente proibido alguém que é salvo comer sangue. Você não pode comer sangue. Se você vai comer uma carne, o limite dela se o sangue escorrer da carne e pingar, não pode. Você pode comer mal passada, úmida, mas não pode comer o sangue. Por quê? Porque a vida do animal é o sangue. Ele está morto, mas o sangue é a vida. Da mesma forma que é abominação alguém comer sangue, também é abominação alguém ter relação sexual com a mulher em fluxo de sangue. Não é pecado não, eu estou dizendo que existem 3 coisas que aborrecem a Deus: pecado, transgressão e abominação. Ter relação sexual com a mulher em fluxo de sangue não é pecado e nem transgressão, é abominação. Então, queridinho, abaixa o fogo e espera. Respeita. Não se pode tocar no sangue quando a mulher está em fluxo. Está escrito isso na Bíblia. E não se pode comer sangue. Então Deus diz: por quê? Porque a vida de toda a carne está no sangue. Por que Deus aceita o sacrifício de Abel e não aceita o de Caim? Porque o de Caim não tinha sangue e o de Abel tinha vida. Isso quer dizer, se tem vida, fala. Por isso que o sacrifício de Abel fala até hoje. Quantos aqui trabalham? Levante a mão. Quantos aqui ganham qualquer tipo de dinheiro em algum tipo de trabalho? Levante a mão bem alto, deixa eu ver quem. Deixa eu ver quem. Ok, pode abaixar. Você recebe aqui por semana, é isso? Por semana? Quando chega no final de semana, que alguém vai te dar o dinheiro, o que você recebe em troca? Hã? Eu não ouvi, o quê? Money? Pay? É pagamento, dinheiro, é isso? É isso? Sim ou não? Ou alguém te paga dando balinha de hortelã? É com dinheiro que te pagam? Ou alguém te paga dizendo parabéns, muito obrigado, é assim que te pagam? Ou te dão dólares? Quem recebe dólares aqui? Levante a mão. Então quando você recebe no final de semana aquele dinheiro, você pensa que é dinheiro, mas não é dinheiro. É a sua vida. É o seu sangue. É o sangue que você desgastou aquela semana da sua vida. E a pessoa vem e transforma a sua vida em dinheiro e te dá. Você entende o que eu estou falando? Por isso que Deus diz assim: todo aquele que crê em mim tem que me dar 10% da sua vida no meu altar. Por quê? Porque quando alguém clama a Deus, preste atenção, quando alguém ora a Deus, o que Deus faz? Deus procura o sangue dela no altar. Aí, eu acredito não, eu tenho certeza que Deus não responde a oração de quem não é dizimista. Por quê? Porque ele começa a orar, aí Deus diz: está clamando a mim, deixa eu ver onde está o sangue. Deus procura e não tem sangue dele no altar. Como é que Deus vai falar com alguém que não oferece vida no altar dele?
Isso é fortíssimo. Isso é fortíssimo. Quando você pega o seu dízimo e a sua oferta e bota no altar de Deus, você está pondo a sua vida no altar. Aí Deus detecta a sua vida e diz: opa, eu posso responder porque tem vida. Eu não posso responder sacrifício morto. Eu só posso responder se tem vida. Suponhamos que o sacerdote vá matar uma cabra. Ele pega a cabra e vem trazendo de lá para cá. O altar está aqui, ele vem trazendo ela pelo chifre para sacrificar. Aí quando a cabra vê que ela vai morrer, irmão, ela faz um escândalo danado. Ela levanta poeira, ela berra, ela quer morder. Sabia que bode morde, né? Ela quer morder, quer dar chifrada e fica se batendo, e daqui a pouco ele vem arrastando o bode vem fazendo um escândalo. Pastor Cláudio, ele vem se fazendo, levantando a poeira danada. O sacerdote fica pensando: como é que eu vou subir de joelho essa rampa com esse bode fazendo escândalo? Ele sabe muito bem que tudo o que é dito embaixo do altar, Deus escuta, mas o que é dito em cima do altar, Deus ouve. É muito forte. Se ele traz o bode vivo aqui em cima, o bode berrando, mé, 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 você não entende o que o bode está falando, mas Deus sabe que ele está pedindo por clemência, por misericórdia, para não morrer. Então o que ele fazia? Lá embaixo no pé da rampa, tem um homem com uma lâmina comprida chamada moer. Ele dobra o pescoço do animal, o moer vem aqui na jugular, procura a jugular e fura. Faz rápido, e o animal desfalece, começa a jorrar sangue, mas ele ainda não é decapitado, ele ainda não é degolado, ele vai ser degolado lá em cima, o sangue já está pingando, mas ele desfalece. Aí ele junta no chifre, bota o joelho e vem com o animal, subindo a rampa de barro. Chega aqui em cima, ó. Aí ele degola totalmente, sapo, e gira o chifre e a cabeça do animal 7 vezes sentido horário, e sopa de sangue o altar. Ele bota a mão na cabeça e tudo que ele fala, tudo que ele pede para Deus fica preso em cima do altar. Fica preso ali, não vai para Deus. Porque o que vai para Deus não são palavras. Deus precisa cheirar as palavras. Depois que ele degolou o animal, é muito forte, ele vem e mete fogo. Quando ele mete fogo, a fumaça do sangue leva as palavras diante das narinas de Deus. Isso é muito forte. Só tinha um animal. Ouça o que eu vou lhe dizer. Só tinha um animal que não era furado embaixo. Era a ovelha. Sabe por quê? Porque a ovelha não levantava poeira, a ovelha não mordia, a ovelha não queria dar chifrada. A ovelha, quando ia morrer, ela era muda e só chorava. Você está entendendo? Eu estou dizendo que no mesmo altar que tem bode, também tem ovelha. Sabe o que eu estou lhe dizendo? Que aí dentro desse altar seu, aí dentro, existe um bode e uma ovelha. E que toda vez que você quer dar chifrada nos outros, que você quer morder as pessoas, toda vez que você quer ser mal educado e levantar poeira e ficar aqui, ó, falando demais, é porque você está matando a ovelha e deixando o bode vivo. Vai chegar um dia que Deus vai separar os bodes das ovelhas. Porque ovelha, ela não murmura. Ovelha não questiona, ovelha não reclama. Ovelha não fala mal, ovelha não fica disseminando fofoca. Ovelha é calada. E ainda que ela não concorde, ela chora. Mas ela não abre a boca. Bode não. Bode não pode ver ninguém tropeçar, que se ele ver, ele já quer acabar de derrubar. Bode não pode ver ninguém cansado, prostrado, que ele já quer bater. Bode é aproveitador, bode é oportunista. Bode morde muito, berra demais. Quantas ovelhas nós temos aqui nesta manhã? Por favor, levante a sua mão e diga glória a Deus. Ouça bem, eu estou perto de terminar. O único animal que não era furado embaixo era a ovelha. Ele trazia a ovelha aqui, não precisava nem apoiar a cabeça dela para matar, ela mesmo se entregava aqui no altar. Sabe de que eu estou falando? Sabe de quem que eu estou falando? Segura só um pouquinho aqui, por favor. Vou esperar as crianças entrarem. A professora está trazendo as crianças.
Posso? Ok. A ovelha era o único animal que não berrava embaixo. O cordeiro, quando ia ser morto, ele era mudo. Eu estou falando de Jesus, quando o profeta diz: como uma ovelha muda, foi levado ao matadouro. Se você olhar os evangelhos, você vai ver que embaixo, no caminho do Gólgota, Jesus não fala uma palavra. Porque embaixo, Jesus sabe que Deus não ouve, só escuta. Mas quando Jesus sobe no altar do Gólgota, ele começa a falar porque ele sabe que Deus ouve. Em cima do altar. O sangue que foi derramado no caminho do Gólgota só serviu para sarar quem estava lá. Você não sabia disso. Quando está escrito, pelas suas pisaduras fomos sarados, quer dizer que quando Jesus, ensanguentado, ia ao caminho do Gólgota, muita gente enferma que estava ali junto, jogando pedra e cuspindo nele, eram curadas quando pisavam no sangue dele. Muitos milagres acontecem a caminho do Gólgota. Agora, quando ele sobe aqui, ele tem que ser rasgado. Aqui o sangue escorre na madeira. Porque para Deus responder a oração, você faz um, Deus te dá um por um. Mas existem outras coisas que não são ordinárias, são extraordinárias, que são 1 por 7 e 7 por 70. Acho que eles não entenderam o que eu disse. 1 por 7 e 7 por 70. Jesus disse: se alguém te der um tapa, você deixa ele dar 7 vezes 7. Ou até 70. É mais ou menos assim, não é? Não é mais ou menos assim? Olhe bem para mim. Tudo que você fizer para um estrangeiro, para uma viúva e para um órfão, vale 7 vezes mais que uma pessoa comum. Entendeu o que eu disse? Tá bom. Se são 7 vezes mais que uma pessoa comum, tudo que é feito para o altar são 70 vezes. Então o que demoraria 70 dias vai demorar 1. O que demoraria 70 meses vai demorar 1. Tudo que demora 70 ele faz em 1 quando é no altar. Tudo que demora 7 ele faz em 1 quando se faz para um peregrino, para uma viúva ou para um órfão. Quem me entendeu, diga amém. Preste atenção no que eu vou dizer. Se alguém quer uma resposta urgente, uma vitória rápida, o que você deve fazer? Na mão esquerda, a esquerda é justiça. Ok? Você na mão esquerda pega um sacrifício que tem o seu sangue. Pode abaixar. Um sacrifício que tem o seu sangue, a sua vida ali. Você não precisa falar nada para ninguém. Você não precisa comentar nada com ninguém. Você não precisa pedir autorização para ninguém. Você pega na mão esquerda e vem no altar. Bota aqui, ó. E quando você se prostrar diante do altar, tudo que você falar aqui com teu sangue terá um poder 70 vezes maior do que se fosse lá fora. Isso é forte que eu estou ensinando. Depois que você falou, você deixa o seu sacrifício no altar. Eu deixo de ser salvo se Deus não te responder. Eu vou lhe contar uma experiência para terminar. Eu assisti no Brasil, num canal a cabo chamado Discovery Channel, a entrevista de uma judia que miraculosamente foi salva do extermínio nos campos de concentração de Auschwitz. Está me ouvindo? A gravação da entrevista é de 1992. Hoje existem muito poucas pessoas que sobreviveram a Auschwitz, ao sacrifício do Holocausto. Ouça aqui, preste atenção. Ela estava dizendo assim, e as pessoas não entendiam direito o que ela estava falando, pastor, mas eu sabia o que ela estava falando. Ela estava falando exatamente o que eu estou pregando aqui. A pessoa perguntou para ela assim: como a senhora conseguiu sobreviver ao extermínio do campo de concentração? Ela disse: eu não sei. A única coisa que eu sei, ela vai falar em código agora, é que eu me lembro que estava no vagão de trem que não tinha janelas. Só as partes de cima do vagão é que tinha uma aberturazinha com a grade.
E que o vagão viajava horas e horas, e nós famintos e com sede, ela falando e eu prestando atenção. De repente o vagão parava na estação, e a gente olhava para aqueles buracos, e de repente começava a cair água. Eram os alemães jogando água com mangueira, tirando as pessoas que estavam mortas ali de dentro, que morriam de fome, de sede, e jogando água para eles beberem. Então eles ficavam de boca aberta, as gotas de água caíam. Ótimo, só não tinha comida. Aí eles continuavam a viagem, viajando, e ela contando isso. Lá na frente o vagão parava de novo. Quando parava, eles esperavam olhando para o buraco. Daqui a pouco caíam muitas migalhas de pão. Pão embolorado, pão podre, pão duro. Eles amassavam na mão e jogavam assim, para eles comerem. E ela dizendo assim, ela está explicando por que ela foi salva. Preste atenção. Aleluia. Ela disse que numa daquelas caiu um pedaço grande de pão para ela. Ela era jovem. E ela abraçou aquele pedaço de pão, agarrou. E alguns brigavam para comer aquelas migalhas. Ela agarrou aquele pedaço de pão. E ficou com ele na mão. Aí ela pensou assim. Veja como isso é profundo. Se eu comer esse pedaço de pão, eu não vou resolver o meu problema. Isso tocou muito no meu coração. Porque às vezes a gente recebe algo que vem de cima. A gente pensa resolver o nosso problema. E aquilo não resolve o nosso problema se a gente usar de forma errada. Ela pensou, se eu comer duas coisas, não vai matar a minha fome. Um pedaço de pão? Não vai resolver meu problema, eu vou morrer. Então eu tenho que reverter essa oportunidade em salvação. E ela se lembrou do que os pais dela ensinavam a ela nisso que eu estou pregando. Pegar um sacrifício na mão esquerda e entregar no altar. Só que onde tem altar dentro de um vagão cheio de judeus que vão morrer? Ora, quando você não encontrar um altar assim, procure um altar de cabelos brancos. Está entendendo o que eu estou falando? Procure um ancião, uma mulher de Deus de cabelos brancos. Foi o que ela fez. A jovem segurou aquele pão embolorado e saiu empurrando, procurando o maior ancião, a pessoa mais velha que tinha no vagão, e encontrou. Quando encontrou, ele estava lá se tremendo de fome. Ela veio com a mão esquerda, colocou o pão no pé dele. Ela contando e a pessoa não estava entendendo. Mas eu estava entendendo. Colocou o pão nos pés daquele homem. E fez uma oração, depois levantou e entregou o pão para ele comer. Ela disse que naquele dia, naquele vagão, só 6 pessoas foram poupadas da morte. E uma delas era ela. Você está entendendo o que eu digo? Fique de pé. O livro de Levítico. Levítico é um livro complexo, porque o livro do Levítico é um emaranhado de códigos e de senhas espirituais. Por isso, eu creio que um dos motivos primordiais é que Levítico não seja